Bom, pessoal, essa é a segunda aula agora, então, nesse âmbito das teorias do jornalismo críticas ou iluministas, né, do jeito como a gente vem trabalhando. E eu vou iniciar a apresentação fazendo um breve resumo, né, da síntese daquilo que a gente viu na aula passada. Quer dizer, a gente viu ali basicamente ser colocado um dilema, né, de ordem da discussão ética, né, que envolve o nosso problema central em relação às questões do iluminismo, né, de saber como que um sujeito ganha uma autonomia racional para conduzir as suas próprias atitudes, né, e nesse sentido se tornar um sujeito crítico, né, onde a postura crítica se coloca frente à própria sociedade onde esse sujeito está vivendo, onde ele está imerso, né? E a gente viu a complexidade disso, né? E como um filósofo, né, que é o Hegel, ele no século XIX ele enxerga, né, a filosofia e a discussão ética de uma maneira em que ele consegue identificar três momentos, né? Um momento em que predomina a ideia de que o desenvolvimento ético passa pela capacidade do sujeito de se aproximar de forças de ordem do divino ou do suprassensível, né? E compactuar com esses valores, com esses conceitos de virtude, de bem, etc., né? Um segundo momento onde Kant insere o elemento da subjetividade, né? De uma subjetividade racional que é capaz de chegar a conclusões do que é o comportamento ético dentro dela mesma, né? Dessa subjetividade, independente do que diz do lado de fora a religião, a tradição, etc. E essa tentativa do Hegel de estabelecer uma espécie de síntese, né? Entre esses dois momentos, tá? O que está colocado basicamente para o Hegel, então, é uma espécie de crítica que ele vai tecer em relação a uma espécie de política de separações que ele acha que são características da filosofia moderna, né? Do pensamento kantiano, da filosofia moderna, que a gente poderia chamar de fissuras ou de rupturas, né? Aquilo que a gente tentou explicar aula passada, quer dizer, essa ruptura entre razão e sensibilidade, né? Mas o Hegel ele traz uma série de outras rupturas que, quer dizer, quando a gente estuda a obra dos iluministas, né, do Kant principalmente, a gente percebe, quer dizer, o Kant coloca um sujeito que se contrapõe ao mundo, né? Quer dizer, há uma fissura, né, entre o sujeito do conhecimento, né, o sujeito cognoscente, e o mundo exterior, que são os objetos sobre os quais ele produz conhecimento. Há também uma fissura em relação aos conceitos de liberdade de natureza, né? Para o Kant, quem é livre é o homem, porque ele tem o arbítrio, ele tem a capacidade de comer salada ou de comer carne, né? E na natureza não, na natureza existe necessidade. O leão é obrigado a comer carne e o boi é obrigado a comer capim, né? Quer dizer, não tem um boi que come carne e nem um leão que come capim, quer dizer, né? Esse aspecto da liberdade é um aspecto que está relacionado então com a racionalidade, com o fato de que o homem, né, esse sujeito cognoscente, ele é um sujeito racional que ele é capaz de ter o arbítrio, de saber, né, se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita e por quê, justificar essas decisões dele, né? Então isso são conceitos que estão todos separados em Kant, né? Quando ele fala, por exemplo, da vontade, né? O que seria a vontade, né? A vontade é alguma coisa, é um sentimento, é alguma coisa da internalidade do sujeito humano, né? Que faz com que ele queira coisas, que ele deseje coisas, né? E quando ele deseja coisas, como ele tem a liberdade, ou ele se rende a essa condição natural dele, digamos assim, que nasce da vontade, e ele vai lá e come o bolo de chocolate, ou ele opta por não comer o bolo de chocolate porque tem um outro valor tão forte quanto superior àquele de comer o bolo, que ele quer fazer uma dieta, né? Quer dizer, essa coisa da liberdade
do sujeito ter essa condição de opção, mesmo quando a vontade dele, né, a parte natural dele, digamos assim, está o inclinando a um determinado comportamento, né? E quando chega nesse momento, digamos assim, de eu estar com a minha liberdade na mão e ter que tomar uma opção, quer dizer, qual é a opção que eu vou tomar, né? E aí a gente chega naquele limiar do problema que está colocado, quer dizer, que se essa decisão vai ser uma decisão pura e simplesmente minha, né, do exercício da minha liberdade, ou se eu vou levar em consideração alguma indicação, digamos assim, externa, né, que venha, seja do jornalismo, seja da religião, que vai dizer para onde eu devo ir, né, para realizar uma postura da ordem ética. Né? Então são todos esses problemas aí, quer dizer, a separação entre indivíduo e sociedade, a separação entre o espírito finito, que é o homem, né, e o espírito infinito, que seria alguma coisa próxima de Deus, são separações, né, que na obra do Kant são muito nitidamente colocadas como fissuras intransponíveis, ou seja, da liberdade não migra para a natureza, são duas coisas distintas, né? Uma pode até interferir na outra. Eu, por meio da minha liberdade, eu tomo uma opção que vai interferir na minha natureza. Isso é até possível. Mas nunca seria possível uma área interferir na outra ou sobrepor a outra. Né? São fissuras realmente que não podem ser superadas. Né? É o fato do ser humano ser livre, mas o fato de existir um destino. Quer dizer, para o Kant, essas coisas estão absolutamente separadas. Né? E o Hegel, justamente, ele faz uma crítica, né, dessa apresentação dicotômica na tentativa de buscar uma síntese, que, como a gente viu no exemplo da tomada de decisões éticas, né, se ela deve ser por intermédio da minha liberdade ou se ela deve ser por intermédio de uma religião que me manda fazer alguma coisa, né, Kant vai bater o pé radicalmente, vai falar assim, não, liberdade só existe se for a decisão do sujeito autônomo, né? Se ele acatar a decisão de uma igreja, ele pode ter agido bem, mas ele não agiu eticamente, porque ele foi obrigado a agir. Né? Se ele não roubou porque uma lei diz que ele vai para a cadeia se ele roubar, quer dizer, isso não é agir ético, né? É uma ação quase que imposta, né? De necessidade, né? Então, o agir ético, ele naturalmente ele exige essa racionalização e uma tomada de decisão racional, que é independente de se ter uma lei ou não que me obriga a fazer as coisas, né? Então, são todas essas discussões, quer dizer, que o Kant levanta, digamos assim, de uma maneira muito importante, e o Hegel vai lá e propõe uma solução outra, que é uma solução que tenta integrar as coisas, então, por intermédio de um sujeito que é um sujeito dialético, ou seja, é um sujeito que ele está num ambiente que tem uma religião que ele segue, por exemplo, e que diz que ele deve fazer certas coisas, mas que ele questiona se essas coisas que a religião diz são compatíveis com aquilo que a liberdade dele exige que ele reflita, que ele pensa, e no fundo ele vai realizar o que ele bem entender, quer dizer, é um sujeito que realiza a si mesmo, né? Quer dizer, então é um sujeito que consegue lidar com essa duplicidade, digamos, de ter uma orientação de fora que o conduz para uma certa tipo de conduta e o fato dele ter uma opinião interior, digamos assim, que tomada com base na racionalidade, talvez o leve ao mesmo lugar ou talvez o leve a um lugar diferente, né? E aí, então, esse sujeito dialético, dessa maneira como o Hegel está tratando esse problema dessa dualidade, né, da questão ética, vai exigir que, do ponto de vista teórico, o próprio Hegel ele crie uma situação, digamos assim, que a gente poderia dizer distinta, né, em que o Hegel ele vai criar uma divisão, digamos assim, né, desse conceito que até agora a gente está vendo como uma espécie de unidade, que seria a ética, o comportamento ético. O Hegel vai se sentir obrigado a criar uma divisão, né? E ele vai, na verdade, desdobrar esse conceito em dois conceitos diferentes. Tá? Aquilo que a gente vem tratando até agora, né, de que é a tomada de decisão, o que é a ética, etc., o Hegel vai tratar isso por intermédio de dois conceitos diferentes que vão querer dizer duas coisas. Então, assim, no âmbito, digamos assim, da discussão interior, digamos assim, que eu tenha com as ordens que a religião
me coloca e com aquilo que eu vejo como certo ou errado dessa discussão religiosa, né? O Hegel vai dizer que isso é o âmbito da moralidade. Tá? A moralidade é aquele lugar do sujeito em que ele recebe orientações externas, que seja de uma lei que vai prendê-lo se ele fizer aquilo, ou seja de uma religião que fala que aquilo é pecado, ou seja do jornalismo que diz que as pessoas devem fazer, né, não devem fazer gato nas ruas e tal, né? Quer dizer, existe uma orientação exterior, né, social ou religiosa, que diz que eu devo fazer uma certa coisa, né? E eu tenho as minhas convicções interiores e a crítica em relação às orientações religiosas ou legais, né? Tem leis que eu não concordo, entendeu? Tem leis que dizem que se um homem, num casamento, se ele trair a mulher, aquilo não é nada. E se a mulher, no mesmo casamento, trair o homem, isso é crime, né? Quer dizer, eu não concordo com essa lei. Quer dizer, eu tenho essa minha capacidade de pensamento, né, interior, de colocar isso em xeque, né? Tudo isso o Hegel vai chamar do campo da moralidade, que é um campo, então, onde existe o arbítrio, existe a discussão, existe o pensamento, né? Existe uma série de coisas que estão em jogo aí para tentar unificar essa dualidade de eu receber uma orientação exterior e de eu ter um pensamento meu interno e próprio. Tá? Isso aí o Hegel vai chamar de moralidade. Por outro lado, tem um momento em que, digamos assim, eu levei tudo isso em conta, eu levei a religião em conta, as leis, aquilo que eu acho, aquilo que o jornalismo diz, e eu agi. Aí eu fui para o mundo e eu fiz uma coisa. Tá? Esse momento, quando eu vou para o mundo e eu faço uma coisa, aí já não tem mais dúvida. Porque aí eu fui para o mundo e fiz. Tá? Eu fui para o mundo e eu roubei. Tá? E a partir desse momento, digamos assim, que essa minha questão ética toda, essa discussão toda se materializa como uma ação no mundo concreto, histórico, digamos assim, né? Que dependendo da importância da ação que eu tomei, né? Eu mandei jogar uma bomba atômica em Hiroshima, né? Quer dizer, isso vai para as páginas da história, né? Quer dizer, é uma decisão que foi tomada, que alguém tomou e talvez tenha tido um dilema ético anterior lá, da moral, né? De se devia jogar, se não devia, mas afinal de contas não é alemão, é japonês, será que eu jogo, né? Então existe toda uma discussão do âmbito da moralidade, a religião dizendo que, porra, pelo amor de Deus, não jogue isso na cabeça das pessoas e tal. Mas de repente uma decisão, não, nós temos que firmar o pé de que nós ganhamos a guerra e tal, vamos jogar bomba atômica, e aí de repente alguém joga efetivamente. Quer dizer, nesse momento, quando a ação é efetivamente tomada e ela se torna uma ação histórica que não tem como voltar atrás, se voltar a bomba atômica atrás. Né? Dançou, a ação ela ganhou uma concretude no real, né? Que faz com que essa ação já não seja mais vista pelo Hegel como uma questão de moralidade. Ali ele vai chamar essa ação de eticidade. Ele vai criar um novo conceito, uma nova palavra para dizer que existe uma coisa que se chama eticidade, que é o momento quando o sujeito efetivamente foi lá e fez. Entendeu? E quando ele fez, quer dizer, aquilo que ficou para trás, de por que ele tomou a decisão, tal, já não é mais o que vale. O que vale agora é a ação que concretamente está colocada na realidade. Tá? Ela saiu do campo da subjetividade do sujeito, que poderia ter suas crises de consciência, de moralidade e tudo mais, e ela foi para um outro campo novo, que é o campo da eticidade, onde a ação é concreta. E aí que não tem mais dúvida, não tem mais discussão. A ação foi tomada. Tá? Ela está no mundo. Ela passou a figurar no mundo como uma coisa objetiva, como algo que aconteceu no mundo. Quer dizer, existe um momento do homem, né? Isso é uma coisa bem da filosofia hegeliana, em que o homem trabalha no mundo, que ele age no mundo e aquilo passa a ser, digamos assim, a ação daquele homem. É o momento em que esse homem, inclusive, ganha concretude na realidade, é o momento em que ele age. Tá? É o momento em que ele conseguiu equacionar suas dúvidas todas de tensões entre racionalidade, moralidade, o que a religião dizia, etc, etc. E ele vai lá e faz. Tá? E nesse momento, aí já não existe mais discussão, existe pura e simplesmente o ato. Tá? E é nesse momento do ato, digamos assim,
que o mundo passa a existir. Tá? A gente vai ver em teorias um pouquinho mais para frente que é nesse momento do ato, por exemplo, que eu posso dizer que eu, enquanto sujeito, me construí como identidade. Tá? Isso foi uma coisa que fulano fez. Tá? Então, a gente é capaz de dizer quem era o presidente da República Americana quando apertaram o botão da bomba atômica. Né? Quer dizer, isso é a pessoa, enquanto ato, na própria figura da história. Né? O Hegel é um cara que, imagina, ele nasceu em 1770 e viveu até 1831. Então, no meio da vida dele aconteceu a Revolução Francesa. Né? E então, a Revolução Francesa, para ele, é uma coisa que ganhou uma concretude no momento em que ele viu Napoleão entrando na cidade dele, por exemplo. Né? Uma coisa que nunca mais sai da memória de uma pessoa é ver um grande líder, né, de um país estrangeiro entrando no seu país como um líder vitorioso. Né? Aquilo para o Hegel era um sujeito histórico, aquilo era o Napoleão em carne e osso, assim, tomando decisões e comandando seu cavalo branco. Quer dizer, é um momento, digamos assim, que toda essa discussão filosófica ela deixa de ser uma discussão abstrata, de como é que eu tomo minhas decisões, e de repente você vê um cara lá que toma uma atitude concreta. Né? Bom, por que eu estou frisando esse aspecto, digamos, de desfecho da visão, né, da ética hegeliana, né, justamente nesse momento agora do curso? Né? Porque é nessa aula de hoje que a gente vai ver, então, como que essa perspectiva de síntese, né, que o Hegel realiza entre o pensamento iluminista kantiano e o pensamento da tradição, da ética e tudo mais, né, desemboca nessas figuras, então, que agora eu dei os nomes, digamos assim, né, aos conceitos, né, desemboca num sujeito que tem moralidade, que é alguma coisa da subjetividade interior, mas que tem eticidade, que é alguma coisa que se coloca no mundo histórico, né? Para a gente entender agora o desdobramento que a teoria hegeliana vai ter, né? Em escolas específicas do pensamento teórico, né? Que a gente vai então começar a visitar agora, porque são as teorias do jornalismo, digamos assim, críticas, né? Simpatizantes com aquela questão iluminista de preservação da autonomia do sujeito. Né? Quem que é esse sujeito que tem que ser preservado? É um sujeito que interiormente tem seus dilemas morais e exteriormente tem suas posturas éticas, quer dizer, um cara que vai no mundo e faz as coisas. Né? Então, é essa visão dual, digamos assim, que consegue recuperar esse pensamento iluminista, e mesmo que num mundo que, porventura, dependa de certas orientações que vem de fora dele, que vem de um âmbito de moralidade no qual ele está mergulhado, digamos assim, né? Eles ganham essa figura teórica na teoria dialética do Hegel, só que isso vai ter desdobramentos posteriores que vão desembocar em teorias do jornalismo. Tá? Então, essa ponte agora que eu vou tentar estabelecer. Tá? O primeiro bloco de teorias que a gente vai ver são as teorias da Escola de Frankfurt. Tá? Então eu vou ter que percorrer um certo caminho, digamos assim, para a gente entender como que a gente chega na Escola de Frankfurt a partir do pensamento hegeliano, porque não existe a menor dúvida, a Escola de Frankfurt ela é absurdamente hegeliana. Tá? Eles são marxistas, mas mais do que isso, eles vão incorporar, né, vários autores da Escola de Frankfurt vão ser grandes estudiosos de Hegel. Né? Adorno tem 3 estudos sobre Hegel maravilhosos, que são palestras que ele deu. Enfim, a gente vai chegar lá. Tá? Mas agora eu preciso dar alguns passos, digamos assim, para entender como é que surgem essas teorias, né, que são as teorias da matriz da Escola de Frankfurt. Tá? O primeiro passo que a gente tem que dar da gente saber que houve um filósofo chamado Feuerbach, que é um cara que tem um papel importante, né, nessa virada.
Conforme eu apresentei para vocês, quer dizer, a discussão toda do Hegel, ela era muito centrada na figura da filosofia da religião. Ele estava preocupado com a questão do cristianismo, dessas alterações da ordem moral e ética que ocorrem, né, ao longo da história das religiões e tudo mais, né? E o Feuerbach, justamente, ele é importantíssimo para a gente entender o desdobramento da teoria do Hegel. Por quê? Porque ele laiciza o pensamento do Hegel. No lugar onde o Hegel estava colocando a religião, ele vai falar assim, olha, tudo bem, né? A sociedade antiga colocou a religião nesse lugar, mas vamos entender o que é isso. Vamos entender o que é essa tradição que estabeleceu as suas leis, né? Do gênero não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Vamos tentar entender o que é isso, o que seria essa essência, digamos assim, do cristianismo, né? O livro importante que Feuerbach vai escrever, né? E o Feuerbach, ele promove de uma maneira muito objetiva, muito clara, a absoluta inversão do pensamento do Hegel, na medida em que ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, tem isso aí que o Hegel estava estudando na filosofia da religião, mas vamos entender o que é religião. Bom, a religião é uma criação humana. É um episódio da história antropológica, né? O homem, em um certo estágio do seu desenvolvimento intelectual, das suas faculdades de pensamento e tudo mais, ele resolveu criar a religião. Tá? Então, Deus foi criado pelo homem como um mecanismo, digamos assim, né? A religião e Deus, como seu personagem principal, foram criados pelo homem como uma espécie de mecanismo que serve, entre outras coisas, justamente para aquilo que o Fichte está dizendo. Quer dizer, a religião ela tem um papel no sentido de controle dos comportamentos, do controle da ética, do controle do comportamento humano. Né? A religião é feita para colocar o homem, para submeter o homem a uma força exterior que faz com que ele baixe a bola da sua liberdade e que ele não faça determinadas coisas. Né? Que ele não tenha 50 mulheres, que a mulher não tenha 50 maridos. Né? Entendeu? A religião ela coloca uma espécie de parâmetro, digamos assim, para que a sociedade seja possível. Tá? Então a religião ela tem um papel importantíssimo na construção da sociedade, mas ela é uma construção humana, que tem justamente esse papel porque os homens perceberam que tinha que ter. Né? Perceberam que Moisés, em algum momento, tinha que baixar lá as 10 leis lá, porque senão a coisa ia se perder. Tá? E para que as pessoas respeitassem as 10 leis, quer dizer, criaram essa figura de um Deus que castiga, um Deus terrível e tudo mais, que, porra, ou você respeita as 10 leis ou você vai queimar no inferno, você vai ter arcar com as consequências, vai virar pedra lá, né? Pedra de sal, né? Então, é esse tipo de perspectiva que o Feuerbach traz, né? Quer dizer, e isso promove uma verdadeira inversão do pensamento hegeliano, porque por mais que assim a gente tente escapulir, quer dizer, o Hegel ele está sempre com essa figura de Deus, da religião, está sempre presente na filosofia hegeliana, sem que ele problematize isso no sentido de que realmente, então existe a religião, existe Deus. Não, para Hegel existe, né? Deus é o espírito para Hegel, e ele faz uma fenomenologia do espírito, que é um livro que vai mostrar então como é que Deus se materializa na Terra, né? E uma das maneiras de Deus se materializar na Terra é por intermédio do homem, né? Quer dizer, então para a filosofia hegeliana, essa presença de Deus é constitutiva. Né? Feuerbach vai lançar uma perspectiva laica. Fala assim, olha, dá para aproveitar tudo o que Hegel falou. O cara é genial, foi muito bom e tal. Essa coisa de síntese, né? De iluminismo com perspectivas éticas arcaicas. Então isso é super interessante, né? Até porque dá para a gente entender as coisas do mundo moderno e tal. Agora, é preciso colocar um limite, uma limitação em Hegel, que é o seguinte, vamos tirar Deus, essa figura desse Deus aí existente, que para Hegel, né, de uma certa maneira está colocado ali, né? Apesar da gente ter passado por aquela discussão toda, né, de que no século XIX já se dizia que não dava para acreditar, tal. Tudo bem, Hegel faz isso não, mas ele não tira Deus do jogo, né? E Feuerbach tira. Ele vai criar, então,
uma espécie de espelhamento da filosofia hegeliana, mas dizendo que a origem desse Deus, a origem da religião é o próprio homem, são necessidades humanas, né? Então ele inverte a perspectiva do Hegel, dizendo que Deus, no fundo, é uma projeção do homem, né? Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, é o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Quer dizer, ele inverte absurdamente o contexto, né? Criando uma perspectiva laica para a própria religião, que incorpora a religião, sim, mas como um fato histórico e antropológico. O homem precisou criar um Deus e criou em algum momento histórico, né? E essa que é a discussão do Feuerbach. E esse livro do Feuerbach, quer dizer, ele é inspirado na leitura que o Feuerbach faz da obra do jovem Hegel, tá? Então ele está dialogando diretamente com aquilo, né? E ele só está tentando fazer um aperfeiçoamento, digamos assim, desse jovem Hegel, o Hegel de esquerda e tudo mais, né? Tanto é que o Feuerbach vai ser o pai de todo o hegelianismo de esquerda, né? Justamente por promover essa inversão, para que a obra hegeliana consiga desembocar, então, num tipo de teoria antropológica laica, né? Que vá se aproveitar de tudo aquilo que o Hegel tinha feito de bom, de tudo aquilo que o Hegel tinha realmente entendido com muita profundidade, né? Só que Hegel precisou introjetar ainda dentro do seu entendimento essa figura de um Deus, né, como uma substância original, um espírito, que é o que desencadeia todos os processos que estão colocados na filosofia dele, e o Feuerbach está tirando esse Deus do jogo. Tá? Então vai dizer que a essência do cristianismo, no fundo, é o homem. Jesus nada mais é do que um homem muito bacana, do que um cara muito exemplar, do que um cara que é tão exemplar que merece ter um livro que conte as histórias dele, porque realmente ele foi bacana demais, né? Ao promover essa síntese entre uma criticidade que ele conseguiu exercer em relação a uma religião que ele herdava, que era a do Velho Testamento, aquela tradição toda do judaísmo, né? Então, são essas inversões, digamos assim, que Feuerbach vai realizar, né? No sentido de que, então, o homem é um Deus revelado, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente diz que é da ordem do divino. E tudo aquilo que a gente faz de ruim, a gente diz que é da ordem do diabólico, né? Mas no fundo quem existe é só o homem, né? A gente projeta em cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, essas figuras, né? Que de uma certa maneira dão concretude, dão voz, representam, né, aquilo que a gente fez, né? Mas que no fundo é só o homem que se realiza, digamos assim, essa essência do que seria o divino, né? Só o homem existe. Tá? Então a filosofia deveria promover essa inversão. Pois bem, orientado então por essa perspectiva, por esse abrir de olhos, né, realizado pelo Feuerbach, o grande seguidor dessa tradição do hegelianismo, da dialética, né, que vai tornar uma discussão antropológica, digamos assim, né, o prosseguimento da discussão ética e filosófica, vai ser o Marx, né? Que é o cara que, então, ele vai pegar essa ideia de que realmente existem essas sínteses, né, entre coisas que o iluminismo vê como rupturas ou como coisas cindidas, né, como natureza e liberdade, homem e sociedade, né, e vai propor uma filosofia que ela é dialética, então ela é sintética, né? Então existe o homem, existe a sociedade, mas só tem o homem porque ele está na sociedade, só tem a sociedade porque é constituída de homens. Né? Ele vai promover uma síntese dialética, né, daquelas coisas que no iluminismo eram vistas como separados, né? E vai colocar esse homem que tem a capacidade do pensamento crítico justamente para pensar, então, algumas coisas dessa sociedade, né, que é vista de uma maneira hegeliana. Deus do lado de fora, mas é vista de uma maneira hegeliana, pelo próprio Marx, né, e por seus seguidores, né. Então o que vai acontecer? O Marx tem uma famosa frase, né, quer dizer, os filósofos já explicaram o mundo, né? Então cabe a gente agora transformá-lo, né? Quer dizer, quem são esses filósofos? Esses filósofos é o Hegel. É o Hegel com o Feuerbach, né? Que entregam na mão do Marx uma perspectiva filosófica dialética, né? Que integra esse homem do iluminismo com as realidades sociais, a igreja, as instituições, né? Entrega para ele entender como é que se dão essas relações de um sujeito com a sociedade onde ele está inserido, né?
e entrega para eles mecanismos, então, para que ele realize estudos críticos da sociedade, né? Estudos críticos desse ambiente ou dessas forças que fazem com que o homem haja de uma certa maneira, né? Mas, evidentemente, já num período avançado do século XIX, as preocupações do Marx não vão estar centradas nas obrigações, digamos, que a igreja nos coloca, né? Mas vão estar centradas nas obrigações que a sociedade capitalista nos coloca, tá? Que já são novas obrigações, é uma nova tradição. Né? A gente não trabalha mais com o preceito de que eu tenho que trabalhar para ganhar né, com o suor do meu rosto, ganhar meu pão e tal, não sei o que, talvez isso tenha se perdido, mas eu trabalho porque eu preciso de um salário para comprar tomate, entendeu? A gente está numa nova perspectiva, digamos assim, de obrigações que vem de fora, né? De um heterodirecionamento, só que é um heterodirecionamento que não é mais representado por uma força da religião, mas sim por uma força objetiva das próprias as condições de produção, dos meios de produção da economia. Tá? Então o Marx vai dizer que esse mesmo papel que talvez num certo momento a religião tenha tido fundamental papel em relação ao homem, quem tem esse papel fundamental hoje é a própria economia. Por quê? Porque dependendo da maneira como eu me integre com a economia, eu vou morar na favela ou vou morar num apartamento no Leblon. Dependendo da maneira como for, eu vou passar fome ou eu vou ter um bom café da manhã em casa. Né? Quer dizer, isso é uma obrigação muito mais física e concreta do que a obrigação de Deus de me ameaçar, de mandar para o inferno e tudo mais. Quer dizer, é uma obrigação do mundo concreto, que já é esse mundo da eticidade, né, do qual Hegel, digamos assim, entregou esse instrumento de análise para o Marx. Né? O Hegel diz, o homem só vira homem quando ele trabalha, quando ele age no mundo, né? Quando aquilo que interiormente, na interioridade dele era a subjetividade dele, as crises morais, etc., se torna um ato. Né? E aí o Marx vai pegar isso e vai falar assim, porra, qual é o ato fundamental? O ato fundamental é o ato econômico, porque é o ato que faz a economia sobreviver, que faz a sociedade sobreviver. Né? Então existe um trabalho que é um trabalho de realização daquilo que a sociedade vai consumir. E nessa perspectiva, quer dizer, esse homem que trabalha dentro de uma sociedade, ele vai ter uma relação com essa sociedade. E essa relação, ela pode se dar de duas maneiras. Na sociedade capitalista, ou esse homem que está na sociedade, ele detém os meios de produção, ele é um capitalista, e aí ele vai se dar bem, ou ele não detém os meios de produção e ele vai ter que vender a força dele de trabalho para alguém que tem a indústria, e aí ele vai se dar mal. Quer dizer, não são condições iguais. Não são condições justas, são condições desiguais. Numa sociedade que depende da realização econômica para sua própria manutenção em termos de vida, de sobrevivência, pessoas que têm os instrumentos para gerar na sua própria mão e pessoas que são destituídas disso que o Marx vai chamar dos meios de produção. E como essas pessoas são destituídas dos meios de produção, o que acontece? Elas têm que vender o trabalho dela de qualquer jeito, porque senão elas vão morrer. E aí surge na mão do capitalista a oportunidade de não pagar o valor inteiro que o trabalho vale, e sim de pagar muito menos e gerar alguma coisa que Marx vai chamar de mais-valia. Tá? Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é como que essa perspectiva marxista é uma perspectiva estritamente hegeliana. Tá? Deus fora e aproveita-se as categorias filosóficas desenvolvidas pelo Hegel, etc., trabalho, eticidade e tudo mais, e pronto, aplique-se isso na economia, temos o Capital, que é um livro de 1867. Né? Hegel morreu em 1831, quer dizer, 30 anos depois, o Marx estava com tudo isso maduro na cabeça dele. Né? Pois bem, e aí ele vai desenvolver então alguns conceitos, como o conceito de fetichização da mercadoria, quer dizer, como em geral a gente não tem esse exercício crítico, a gente não conhece o mecanismo de funcionamento interior do capital, essa questão das classes, a questão da divisão do trabalho e tudo mais, né? A gente acha que no fundo a mercadoria ela vale 50 reais por ela, né? E o Marx vai então comprovar, quer dizer, que a mercadoria ela vale 50 reais por quê? Porque ela tem 10% da matéria-prima, que é aquilo de onde ela vem em termos concretos, né, de materialidade, né? Mas ela tem
R$40 de trabalho que estão embutidos ali na mercadoria. E desses R$40 de trabalho, o patrão paga 10 para o empregador e fica com 30, que é a mais-valia. Então ele começa a colocar na ponta do lápis, né, o que é, do valor da mercadoria, né, o que é realmente valor de trabalho e o que é valor de matéria. Né? E começa a enxergar que nesse valor de trabalho, quer dizer, a maior parte do valor de trabalho vai ficar com o patrão. Por quê? Porque o empregado está numa condição submetida ali, ele não tem liberdade, ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Né? Então, num certo sentido, a força de trabalho é alienada, ela não sabe dessa condição dela, mas no fundo o valor da mercadoria não é da mercadoria em si, é do trabalho que ela agregou à mercadoria. Tá? Então o homem é reduzido a uma espécie de engrenagem industrial, como se fosse uma coisa, que recebe lá uma porcentagenzinha da riqueza que ele gera, e com essa porcentagenzinha bem pequena da riqueza que ele gera, ele vai se alimentar, vai manter sua família, né? Vai ter uma condição mínima de sobrevida, né? Mas que, num certo sentido, também é um consumo que ele realiza e que alimenta também a própria engrenagem do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ganha de todos os lados. Ganha quando você contrata uma pessoa para ganhar um salário menor do que devia, e ganha quando a pessoa pega esse salário pequenininho e vai para o mercado consumir produtos, né? Que são produtos que foram gerados, por sua vez, também com a exploração de trabalho alheio. Quer dizer, é uma situação de exploração universal. Né? Essa é a grande sacada do Marx. Né? E aí, então, pelo fato do trabalho ser destituído dos meios de produção, se cria uma relação absurdamente desigual, né, que leva, em certas situações, à própria animalização dos homens que são trabalhadores. Pessoas que são mantidas em condições de trabalho escravo e tudo mais. Por quê? Porque ele não tem por onde correr. Ou ele se submete àquilo ou ele morre de fome. Né? Então é um pouco isso, essa perversidade, digamos assim, do sistema do capitalismo que o Marx está denunciando. Né? E veja bem, ele está com um material de trabalho na mão muito privilegiado nesse sentido, porque as indústrias inglesas do século XIX, que é objeto de estudo dele, né? Ele tem que fugir da Alemanha, né? Depois que ele tenta, enfim, promover uma revolução na Alemanha, ele vai para a Inglaterra, e são indústrias que ocupam mulheres grávidas até 9 meses de gravidez em linha de produção, criança de 12 anos, trabalhando 16 horas por dia, 14, né? Então é em função dessa realidade com a qual ele se depara que ele começa a desenvolver toda uma teoria, né, que vai mostrar qual que é o grau, digamos assim, de perversidade dessas relações capitalistas, né, que são relações que colocam o homem em distintas condições. Né? Então, aí no caso, quer dizer, as passagens do Capital, na verdade, só vão ilustrar, né, isso que a gente acaba de falar, quer dizer, de como que a mercadoria ela encobre, então, características sociais das relações de trabalho, né, que no fundo, quando o Capital fala, não, isso aqui é uma caneta, isso tem valor em si, isso aqui é um carro, tem um valor em si, né, ele está escondendo o fato de que aquele carro é um resultado de um trabalho social, né, que envolveu pessoas que ganharam muito menos do que o carro vale. Né? Apesar de terem dado o valor que o carro vale, né? Elas ganham muito menos. Portanto, existe um processo de ocultação ou de escamoteamento, assim, de esconder, né, o valor que o trabalho efetivamente tem, que é realizado por intermédio desse processo de fetichização. Fetichização é no sentido de magia indígena mesmo, né, não de fetiche sexual e tal, mas fetichização no sentido de fazer uma mágica indígena que faz desaparecer alguma coisa. O que desaparece da mercadoria? O que desaparece é o trabalho. É o valor do trabalho que fica escondido, que ninguém sabe quanto que é. A única pessoa que sabe quanto que é o capitalista, porque é ele que está colocando os números lá no papel e está dizendo quanto que ele vai pagar de salário, quanto que ele vai pagar de matéria-prima, e com esse jogo aí ele consegue esconder o fato de que ele tira um lucro absurdo, né, em cima dos processos de produção, né, e isso aí o Marx chama de fetichismo, então esse jogo de esconde, digamos assim. Tá? Pois bem, esse tipo de perspectiva, né, vai estar muito clara na obra do Adorno, né, que já é um autor importante da Escola de Frankfurt, né, por exemplo, no seu livro Dialética do Esclarecimento, que é de 1947, e aonde ele vai pegar esses conceitos então do marxismo e de alguma maneira ele vai aplicar esses conceitos do marxismo sobre a análise do jornalismo, né?
Então ele vai dizer, olha, aquilo que deveria ser um instrumento de fomento de crítica e de que deveria ser alguma coisa relacionada ao projeto iluminista de esclarecimento das pessoas e tudo mais, né? Entra numa espécie de dialética interna autocorrosiva, né? Que faz com que ele seja transformado simplesmente num departamento de uma indústria. Do mesmo jeito que o Marx dizia lá, olha, quando você entra, né, numa indústria, o seu valor, né, some e fica parecendo que é só o produto que interessa, o preço está todo no produto e tudo mais. Do mesmo jeito, o jornalista ele vai ser um trabalhador dentro de uma indústria. Né? Então ele não tem nem noção do valor de riqueza que ele gera. Né? Pode-se achar, pô, se um jornalista do Jornal Nacional lá é um cara que se dá super bem, ele ganha, sei lá, 20, 30 mil reais de salário e tal, que é um salário para o Brasil maravilhoso, dá para viver que nem rei e tal. Tudo bem, você pode pensar que 20 mil reais é um salário maravilhoso. Agora, vai ver quanto custa 15 segundos de anúncio no Jornal Nacional. Tá? São milhões e milhões de reais. Aquilo lá é uma máquina de fazer dinheiro. Antes de qualquer coisa, quer dizer, o que move essa perspectiva industrial de que eu sou capaz de colocar jornalistas para trabalhar e ganhar uma fortuna nas costas desses caras. Que eles não têm ideia da quantidade de dinheiro que é gerado. Tá? Não tem a menor ideia, não faz a menor noção. Né? Ele vai ter que fazer uma reportagem para descobrir quanto que a Globo ganha num jornal nacional e quando descobrir vai levar um susto, porque não tem a menor ideia da quantidade de dinheiro que passa por ali. Né? Então, quer dizer, o jornalismo se torna uma indústria cultural e cujo objetivo, no fundo, é aquele que a gente já acabou de ver lá nas teorias administrativas, quer dizer, é produzir notícia. É uma indústria, uma série de mecanismos que ocupa empregados e tal, cada um aperta um botão lá, coloca uma porca e tal, e lá no final do processo a gente tem uma notícia que é um produto que as pessoas compram. Tá? Compram, não diretamente se comprar um exemplar do jornal, um exemplar da revista, mas compram também indiretamente, quando essa indústria cultural também faz uma promoção, né, de uma série de valores, né, do consumismo que levam a gente a comprar os produtos, ou correr lá no Fininvest e correr naqueles bancos e tal que patrocinam o Jornal Nacional para pegar um empréstimo, para conseguir trocar de carro, para né, todo um mundo de consumo que essa mídia fomenta, né, que ela alimenta, que a gente se envolva nele, né, que a gente entre nesse sistema justamente para promover essa grande engrenagem da qual o jornalismo passa a ser, então, uma peça. Né? Uma peça que tem uma função que é aquela função da teoria administrativa. Tá? Então, essa crítica do Adorno contra a indústria cultural, no fundo, é uma crítica contra toda a teoria administrativa, que é uma teoria que coloca o jornalismo nesse lugar de uma peça que faz a indústria funcionar bem. Né? A indústria do jornalismo funciona bem, produz notícia, e ela propaga valores que fazem a sociedade também funcionar bem, né? E a sociedade capitalista ter lucro. Tá? Então são uma série de valores que a indústria cultural está passando, né? Que fazem com que, no fundo, esse adjetivo aí, cultural seja uma espécie de ironia. Né? Quer dizer, o papel da cultura nunca foi ganhar dinheiro, né? Mas de repente vira. Né? Numa sociedade capitalista em que o jornalismo está inserido dentro de uma perspectiva econômica que visa lucro e que tem esses objetivos. Então, para, digamos assim, que esse mecanismo funcione direitinho, o próprio jornalismo ele tem que entrar no jogo da fetichização capitalista, né? Fazendo o quê? Fazendo uma espécie de alienação do pensamento crítico e da visão das pessoas. Contribuindo para que essa alienação exista, contribuindo para que as pessoas não entendam o valor que elas agregam ao produto. Tá? Então, fazendo matérias que dizem assim, olha que bonzinho que o governo é. Ele agora está permitindo reduzir o seu salário e reduzir o seu tempo de trabalho. Olha que bonzinho, ele está mantendo os seus empregos. Tá? Poxa, se alguém virar para mim e vai falar assim, eu sou bonzinho porque eu vou baixar o seu salário, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Né?
Quer dizer, ele está sendo bonzinho porque seria pior eu ser demitido, né? Seria pior, talvez seria pior até para ele que eu fosse demitido, porque se eu for demitido, eu perco o dinheiro que eu mesmo injeto na própria economia para movimentar as compras, e aí, então, se eu for demitido, aí que a economia vai para o buraco mesmo, né? Quer dizer, é uma medida boa para o capitalismo, as pessoas não serem demitidas, porque elas continuam recebendo algum lá e vão comprar comida, que seja, qualquer coisa que elas consigam, né? Mas, por outro lado, quer dizer, está se omitindo o fato de que dar emprego para as pessoas não é um ato de generosidade, é um ato de exploração. Então, em vez de baixar o meu salário, a empresa poderia baixar o lucro dela, né? Ela poderia baixar as margens de lucro dela em vez de baixar o meu salário. Aí sim ela seria boazinha. Quer dizer, reduzir a mais-valia, né? Porque a quantidade de dinheiro que se ganha em cima de um salário é assim, é 1000 vezes. Entendeu? Dependendo do setor, é 1 milhão de vezes, né? O que o salário representa. Então, no fundo, o salário não representa quase que nada. Tá? Então seria, efetivamente, se a ordem é essa da generosidade, né, seria melhor então manter os salários e ganhar um pouco menos. Mas não, a indústria precisa se capitalizar, porque ela precisa de investir. Quer dizer, existem justificativas de por que a indústria não pode ganhar menos, né, a ponto de achar que ela então ela vai demitir. Por que ela demite? Quer dizer, para ganhar menos, para ter menos produção? Não, ela demite para causar medo no empresário, no empregado que ficar, que não for demitido, para que ela possa arrochar mais ainda o salário do cara. Que ela possa apertar mais ainda aquilo que ela repassa da sua lucratividade para o trabalhador, para que ele, enfim, se sinta absurdamente oprimido e obrigado a trabalhar, né? A raia da irracionalidade. Quer dizer, tem gente que paga para trabalhar, né? Então isso é a raia da irracionalidade. Eu prefiro pagar para trabalhar do que estar desempregado. Porra, será? Né? Então, é essa espécie de prestação de serviço, né, ao projeto de alienação que o Adorno vai, né, a partir de uma crítica marxista, de uma crítica fundamentada, digamos assim, em elementos da ordem do econômico, né, ele vai tecer. Tá? Como que se consegue enganar essas pessoas? Por meio de um isolamento dos indivíduos e negação da identidade, que nada mais é do que aqueles instrumentos, digamos assim, que as teorias de massa já nos trouxeram à frente. Sim, né? Essa ideia de olhar que os indivíduos são todos imbecis, são todos massificados e que não pensam, né? Que não tem identidade nenhuma, que eles são uma massa amorfa e tal, não sei o que lá. Isso é a base da teoria administrativa. Então isso é bom, né, para quem quer explorar a mão de obra alheia, fazer com que a mão de obra alheia pense que está isolada, que não tem identidade nenhuma. Né? E por outro lado, quer dizer, existe todo um ataque também contra o próprio papel da cultura, porque a cultura sempre foi um elemento de levar ao pensamento crítico. Né? Um dos papéis da cultura é você fazer uma obra de arte lá qualquer e tal, que as pessoas vão lá e falam, porra, que porcaria essa obra de arte, entendeu? Então, que você exercite uma criticidade, né? De qualquer ordem, que não precisa ser só marxista, quer dizer, pode ser uma crítica cultural. E você exercitando a crítica cultural, você está exercendo aquela ordem de crítica racional, né? Que depois, para tomar suas atitudes éticas, você tem que ter isso desenvolvido. Então a cultura ajuda a gente a formar a nossa conduta ética. Né? Porque na cultura você enxerga comportamentos e você julga os comportamentos. Você vai assistir uma peça, né? Você vai assistir um Édipo, né? E você vai julgar o comportamento do Édipo, vai dizer, porra, que cara, os caras foi vítima de uma situação e tal, não sei o que lá. E aí, a partir de então, você vai perceber que de vez em quando as pessoas são vítimas da situação e você vai perceber que você pode estar sendo uma vítima do capitalismo. Por quê? Porque você exercitou esse mecanismo crítico de entender o que são certas pessoas em certas situações. Você viu muito isso em filmes, viu, né? Então você, na cultura, você tem esse elemento de libertação, que ensina a pensar, que ensina
a fazer a crítica, né? Mesmo que seja uma crítica inofensiva, digamos assim, né? Você criticar um filme, você não está fazendo mal para ninguém, né? Quando você critica um político, você talvez não vote nele, você vai fazer mal para o cara. Mas é ali na cultura que você tem essa capacidade de exercício, de treinamento do exercício da racionalidade, que depois vai contribuir para que você seja dono do seu próprio nariz e não tenha que optar pela solução de recorrer a uma força externa para saber o que tem que fazer. Né? A própria cultura popular também é um pouco nisso. Quer dizer, é uma cultura que por trás do carnaval tem toda uma crítica ali da monarquia, do poder, né? E ali um momento de apoteose, que é um momento que se você coloca um rei gordo e palhaço, né? Quer dizer, você pinta, né, a autoridade de uma maneira a que você consegue dar risada do rei, né? Enquanto o rei de verdade, se você desse risada na cara dele, ele mandava cortar a tua cabeça. Então, essa perspectiva de que a cultura fica treinando a gente para ser crítico, treinando a gente para ser irônico, né? E que a indústria cultural, num certo sentido, ela promove a morte da cultura. Né? Por quê? Porque ela faz de conta que ela é cultura, por isso ela leva esse nome, indústria cultural, porque ela faz de conta que ela está te entregando mercadorias que são mercadorias de cultura, né? E que no fundo são uma enganação. Quer dizer, é um jornalismo que, em vez de vender matérias que são matérias que desenvolvam o meu senso crítico, vende matérias que faz com que eu me integre no sistema e dê amém para o capitalismo. Né? É essa a crítica da escola de Frankfurt. Né? Quer dizer, é de um jornalismo que se entregou de maneira acrítica a um papel. Qual que é o papel dele? Entender as massas, entender os públicos, como é que se comportam as classes sociais e fazer a classe C comprar Coca-Cola, entendeu? Esse seria o papel da comunicação numa perspectiva administrativa, tá? Já numa perspectiva crítica, não, você tem que denunciar essa coisa. Fala, porra, coloque isso em xeque, né? Tente entender qual é o valor que você agrega a um produto, tente entender quanto vale o seu trabalho, tente entender uma série de coisas que, em geral, a cultura te levaria a entender, mas que da maneira como a cultura é colocada pela indústria cultural não leva. Tá? Então, o Adorno ele é um grande crítico de música, ele vai dizer, no caso da música, isso é muito exemplar, quer dizer, quando alguém ouve a Nona Sinfonia do Beethoven, sai da audiência falando, porra, agora que eu sou, não, um sujeito esclarecido, agora eu tenho cultura, né? E ele vai dizer, porra, os caras tocam Beethoven que nem quem toca rap, assim, que nem quem toca funk, ou que nem quem toca qualquer porcaria, quer dizer, você não está problematizando uma obra que, só para vocês terem ideia, a primeira dedicatória da Nona Sinfonia, né, do original que o Beethoven compôs, era uma dedicatória a Napoleão. Era uma dedicatória a Napoleão, quando a Nona Sinfonia mistura a voz com o instrumental, que é uma coisa que as sinfonias até então não faziam, elas eram puramente instrumentais, né? Quer dizer, isso é a maneira de Beethoven introduzir o homem dentro da arte. Né? E quando o homem fala dentro da obra do Beethoven, dentro da Nona Sinfonia, o que ele faz? Ele faz uma ode à alegria, ou seja, que é um dos valores da felicidade e da fraternidade, né? Que são valores da Revolução Francesa. Então, tem toda uma história, digamos assim, da Nona Sinfonia, que para a gente realmente fruir da obra de arte, entender onde que ela está levando, né? Exige um conhecimento, uma leitura, uma dedicação, uma coisa. A cultura não é dada, entendeu? Ela tem que ser elaborada, e ela tem que ser elaborada assim, ela fornece para a gente, digamos assim, sementes, né? Mas essas sementes têm que cair dentro da gente e a gente tem que fazer frutificar. A gente tem que ter a postura iluminista de fazer com que uma Nona Sinfonia se torne algo significativo na vida da gente. E aí a gente cai naquele dilema do Kant, quer dizer, as pessoas são preguiçosas. Elas preferem simplesmente ouvir a Nona Sinfonia e falar, porra, agora eu sou um cara culto. Né? Em vez delas perceberem que a Nona Sinfonia está dando tapa na cara da gente, falando, cara, vai estudar para você entender o que eu estou dizendo. Né? Vai entender o que é a música romântica na história da música. Vai entender quais são os valores com os quais ela está lidando e como que ela está batendo na música clássica, que é a música anterior à música romântica. Né? A música do Beethoven é uma música romântica, então ela bate na música clássica. Bate como? Porra, enfia a voz dentro de uma sinfonia, já é uma porrada.
Né? Então, esses detalhes todos que fazem com que a cultura, a alta cultura, que o Adorno está chamando aí, sejam um fator de libertação do sujeito, mas essa libertação depende de uma energia interior que é aquela lá que a gente identificou como o problema do crescimento ético. Tá? Fosse por medo de ir para o inferno, fosse por qualquer razão, o sujeito antigo, ele queria crescer eticamente, ele queria se purificar, ele queria rezar, ele queria ler a Bíblia, ele queria uma série de coisas lá que resultavam no engrandecimento da alma para que depois que ele morresse ele fosse para o céu em vez de ir para o inferno. Tá? O sujeito moderno, ele ganhou uma autonomia, porque ele fala assim, pô, eu não dependo, entendeu, de ficar lendo Bíblia e tal, eu tenho outros mecanismos de desenvolvimento da minha racionalidade, eu posso ouvir música clássica, posso ouvir coisas legais e tudo mais, e também vou crescer. Só que, ao mesmo tempo que ele ganha essa interioridade do crescimento, né, trazida para dentro do sujeito, quer dizer, aquilo que a gente já viu na aula anterior, ele perdeu esse estímulo, digamos assim, né? Que o fato de ter medo de ir para o inferno meio que estimulava ele a crescer. Na sociedade moderna, eu não preciso crescer. O que eu preciso fazer para viver na sociedade moderna? Eu preciso consumir. E eu preciso trabalhar. Ou seja, eu preciso me integrar no modo capitalista de produção. Desde que eu esteja produzindo e trabalhando, ou estudando, no caso de vocês, que é uma preparação para o ingresso no mercado, eu estou fazendo a coisa certa. Né? Mesmo que eu esteja estudando e não esteja aprendendo nada. Né? Por quê? Porque o aprendizado, no fundo, vai depender de uma força interior minha que vai dizer para mim, porra, você precisa melhorar, cara. Entendeu? Para com essa historinha aí de male assistir os vídeos de aula e tal, não sei o que lá, e mete a cara em livro. Entendeu? Encara esse negócio a sério. Saia daí entendendo as coisas. Saia daí conhecendo as coisas. Né? A sociedade contemporânea é uma sociedade que meio que diz assim, não, quem precisa conhecer realmente das coisas é professor, sei lá, se você quiser uma área acadêmica, aí você realmente precisa entender. Agora, se você quiser trabalhar no jornalismo, cara, você precisa nada disso, entendeu? Você precisa ser bonitinho, precisa aparecer bem no vídeo, precisa fotografar, ter uma boa dicção, uma boa voz, né? E nada mais. Entendeu? Quer dizer, é uma sociedade que na sua política, nos valores que ela pregua, que ela difunde, né? Ela é avessa ao desenvolvimento ético. Então, quem que se desenvolve eticamente? Né? Se desenvolve eticamente alguém que, por exemplo, siga uma religião que o obriga a fazer aquilo. Então, nesse sentido, voltamos lá ao dilema do Kant e do Fichte, quer dizer, no fundo a gente precisa de uma religião realmente que enfie uma espora na gente para que a gente se movimente e passe pela dolorosa via crucis, que é o aprendizado. Quer dizer, nada disso é fácil. Tá? Para a gente entender obras de certos autores, pô, são 10 anos de estudo, entendeu? Não tem jeito. Né? É muita dedicação. Né? E a sociedade contemporânea ela vai desvalorizar isso. Vai dizer, não, o esperto é o cara que tem um computador lá que simula movimentações financeiras e ganha dinheiro na bolsa, entendeu? Né? O legal é você ter grana para comprar uma inteligência artificial que vai te apontar, né, as áreas que estão em desenvolvimento para você se dar bem e tal. É isso. Né? E no fundo, quando está acontecendo isso, esse sujeito que está achando que está se dando bem, ele está embarcando num projeto que visa pura e unicamente o bem das pessoas que têm os meios de produção na mão. Porque se um agente da Bolsa é capaz de ganhar $1 milhão lá no ano, porra, o dono da agência que ele trabalha ganha 5 bilhões, entendeu? É sempre isso. Quer dizer, o capitalismo não tem mágica. Né? Você é interessante para o sistema enquanto você dá lucro. A base do capitalismo é essa. Né? A partir do momento que você não dá ordens absurdas, inimagináveis de lucro, você passa a ser desinteressante. E a partir do momento que você é desinteressante, o capitalismo te joga e você vai morar na favela. Né? Então ele está sempre te ameaçando também com esse temor. Quer dizer, ou você entra no meu esquema, né? Ou então você vai ser pobre no Brasil. Né? Que é o cúmulo do terror. Né? Ser pobre no Brasil, imagina. Então é isso. Né? Quer dizer, é uma sociedade onde toda essa ordem de desequilíbrio, de desigualdade, etc., não está sendo questionada. Né? E aí o Adorno vai dizer o quê? Porra, a cultura
que é isso que a indústria cultural mata, que desestimula, né? Mas que a gente está firme aqui para dizer, pô, o jornalismo tem que romper com isso e tem que ser crítico, tem que achar as brechas para a gente fazer o público crescer e tal, né? É isso aí que a gente está dizendo aqui, né? No fundo, existe uma espécie de possibilidade de irracionalismo da razão, né? Que numa outra obra, né, eles vão chamar de razão instrumental. Tá? Eles vão dar até um nome para isso. Né? É um momento em que a razão parece que ela perde a criticidade e ela passa a ser uma razão que ela só existe para que a indústria continue funcionando. Né? Ela está a serviço do funcionamento de uma indústria e ela já não questiona mais como a indústria está funcionando. Então é uma razão, mas ela é irracional. É um paradoxo, mas é isso não. Né? E o Adorno vai estar o tempo inteiro na obra dele dizendo, olha, a cultura ela é capaz de explicitar esses problemas para a gente o tempo inteiro. Né? Então tem essa passagem da dialética do esclarecimento que mostra como né, na Odisseia, quer dizer, que é uma obra talvez de 1200 a.C. ou até 800 a.C., né? Porque era uma obra oral, então não se sabe exatamente o período quando se criou e tal, mas durante todo esse período existiu, até que em 800 os gregos ganham a escrita e aí ela ganha a sua primeira forma registrada por escrito. Né? Ou seja, uma obra que tem 3.000 anos de existência já fala, né? Numa passagem como a do Ulisses, por exemplo. Né? Como é que é essa passagem? Ulisses conhece apenas duas possibilidades. Né? Avisam a ele que o barco dele vai ter que passar por uma pedra onde tem umas sereias. E essas sereias emitem um canto que é tão maravilhoso que os homens, enfim, se deixam encantar por aquilo e perdem a noção, a racionalidade, né? A emoção os tira da racionalidade. E aí eles se aproximam das sereias para namorar com elas, para ouvir aquele canto mais de perto e tal. E no fundo as sereias são um monstro que vai lá e come todo mundo. Tá? As pessoas sabem disso. Sabem que tem um monstro ali. Mas o canto é tão inebriante que as pessoas ficam de porre e vão. Né? Então é um pouco essa ideia de uma ilusão, de um fetiche, de uma magia, né? Que faz a gente ir nesse sentido. Apesar desse sentido ser um sentido destrutivo para a gente. No caso das sereias é mortal, é fatal. E Ulisses sabe que ele vai ter que passar por ali, aí o que Ulisses vai fazer? Ele vai se utilizar das artimanhas da razão. Vai falar assim, porra, eu não vou esperar chegar lá para ser iludido e morrer. Né? Então o que ele faz? Ele vai falar para os companheiros dele, ó, façam o seguinte, tampem as orelhas de vocês com cera, fechem os olhos quando a gente estiver chegando lá perto e remem 2 dias sem olhar. Né? Simplesmente remem. Tá? Durante 2 dias seguidos, que aí depois de 2 dias vocês podem tirar essa cera do ouvido aí e aí tudo bem. Tá? A gente escapuliu do problema. Então a artimanha da razão é essa. Só que ele, Ulisses, ele quer ouvir o canto das sereias. Então ele fala assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me amarrar no mastro, de uma maneira que eu não consiga me soltar de jeito nenhum, muito forte, tá? E enquanto vocês estiverem remando, eu vou ouvir, só que eu não vou pular na direção das sereias porque eu vou estar amarrado. Né? Então eu vou conseguir usufruir do prazer desse canto maravilhoso, capaz de feitiço, né? E eu vou passar por isso e lá no fundo a gente se encontra. Tá? Então, Adorno vai trabalhar essa metáfora dizendo que já está embutida ali a ideia do capitalista e do proletário. Né? O proletário quem que é? Aquele que tampa o ouvido e os olhos e rema. Ele trabalha a força do seu músculo, move a engrenagem. E o capitalista quem que é? O cara que se deixa amarrar nesse mastro do sistema e se deixa levar, só que ele está ouvindo o canto das sereias, ele está curtindo. Né? Enquanto tem um bando de gente lá que está remando que nem os animais, né? Ele não, ele está usufruindo da situação. Né? Então, quer dizer, essa perspectiva de que na cultura a gente já consegue enxergar essas coisas e que levantam, então, elementos críticos que vão mostrar isso para a gente isso. Né? Então, como é que ele vai problematizar isso? A regressão das massas, né? A situação do homem de massa, né? De que hoje se fala, nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir, ou ver, ou tocar as coisas com as próprias mãos. Né? O homem, visto como um elemento das massas, é um sujeito que não tem percepção.
ele para ver as coisas, para ouvir, para saber o que está acontecendo, o que ele faz? Ele vai ler jornal, ele vai ver o Jornal Nacional. Tá? E essa necessidade dele de ter que recorrer a um outro para conseguir ver forma uma espécie de ofuscamento. Por quê? Porque ele substitui a visão direta por uma visão mediada. E que é uma visão que justamente pode ser uma indústria vendendo para ele produtos, sem que ele perceba. Tá? Então é uma forma de ofuscamento, né, que vem substituir as antigas formas religiosas ou míticas, né, que também não deixavam de ser uma espécie de ofuscamento, né, no sentido de que as pessoas podiam ser manipuladas por aquelas formas de percepção. Né? Mas o homem se converte, então, exatamente naquilo que a lei evolutiva da sociedade dizia que não deveria ser. Né? Ele, em vez de se tornar um ser autônomo e que tem liberdade de ação e tem racionalidade para gerir suas próprias atitudes, que vão se tornar eticidades, ou seja, movimentos concretos na realidade, né? Ele se torna um ser genérico, que é um ser que não pensa, que é um ser que é levado. Ah, então vamos fazer campanha agora para derrubar a Dilma? Vamos lá. Aí vai todo mundo, não sei o quê. Aí chega lá e derruba. E não pensou o que era aquilo. Entendeu? Porque você está num oba-oba de massa lá, que você é totalmente manipulado, você não parou para pensar quais são os desdobramentos daquilo. Ah, porra, que maravilha, vai sair. Sim, aí vai entrar o Temer, né, que é maravilhoso, né? Então é isso, a gente perde, né, essa capacidade de prever, inclusive, quais vão ser os desdobramentos da nossa eticidade. A gente age, vai para a rua, faz manifestação, e só depois que derrubarem o presidente, que entrar um bem pior, aí é que a gente percebe o que aconteceu. Porra, a gente foi manipulado pelas direitas para tirar um presidente que pelo menos estava segurando reforma trabalhista, estava segurando direitos, estava segurando uma série de coisas, para colocar um outro que dá o start na reforma trabalhista e um outro logo em seguida que vem agora e quer acabar com o Ministério do Trabalho, quer acabar com a redução de salário. Agora é permitido, nunca foi permitido redução de salário, né? Agora é permitido reduzir salário e tal, não sei o que lá. Por quê? Porque o trabalhador vai ganhar com isso. Vai ganhar coisa nenhuma. Quem está ganhando é a empresa. Mandar embora um trabalhador no Brasil é caro pra caramba. Né? Dependendo de quantos anos você tiver na empresa, você vai ganhar 10, 12 salários de indenização. Você vai liberar fundos de garantia, você vai ganhar uma bolada. Né? E quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso é a empresa. Ela tem que pagar 40% de multa do fundo de garantia se ela te demitir. Agora está todo mundo dizendo, não, vamos criar uma lei legal aí, que muito bacana, cara, que baixa a multa de fundo de garantia de 40% para 10%. Olha que coisa boa, para desonerar a empresa, para a empresa não ter custo. Ela não vai ter custo para te demitir, cara. Você parou para pensar nisso? Né? Quer dizer, então é essa engambelação, digamos assim, né, que vai, no caso específico do Brasil histórico hoje, né, cada vez piorando, né, o que já é ruim, que é a condição do trabalho do trabalhador brasileiro, né, quer dizer que vai sendo conduzida com o apoio do jornalismo, que vai dizendo que reforma trabalhista é boa, que reforma administrativa é boa, porque imagina, funcionário público é tudo vagabundo, os caras não trabalham, não sabem dar aula, não sabem falar das coisas, entendeu? Né? Estamos falando de quem, cara pálida? Né? Estamos falando de quem? Quer dizer, é isso, né? São esses discursos que as pessoas recebem meio que num automático, porque realmente, né? Tá todo mundo dizendo que isso, que aquilo. Eu já vi um funcionário público fazer uma maracutaia e tal, não sei o que lá. Porra, eu já vi empresa particular fazer 500 maracutaias. Vocês querem que eu conte para vocês? Né? Quer dizer, isso não é uma característica imanente, digamos assim, de pertencimento da condição de que funcionário público tem que ser vagabundo e funcionário privado tem que ser eficiente. Tem muita funcionária privada aí que é amante do dono da empresa. E aí? Né? Então, são essas questões, né, que estão passando por fora da racionalidade e estão indo para a emotividade pura. E aí, nesse sentido, quer dizer, a indústria cultural faz esse jogo. Tá? Então, a obra do Adorno é uma crítica violenta ao papel da mídia dentro de uma perspectiva administrativa. Né? O último exemplo, só para fechar aí, é essa questão que ele vai falar do Polifemo. Né? O Polifemo é o Ciclope, quer dizer, é um monstro gigantesco, né? E que, enfim, vive numa ilha. Ulisses chega lá com seus soldados totalmente cansado e tal, e chega na ilha e não sabe que a ilha
do Ciclope, né? E eles entram na caverna do Ciclope e o Ciclope fecha a caverna quando ele volta para casa, está todo mundo lá dentro, ele fecha com uma pedra imensa, né? De toneladas, né? Ele é um gigante, ele pega aquela pedra e coloca na porta e fecha a veda da porta, né? E começa a perseguir os soldados do Ulisses e começa a comer os soldados do Ulisses, né? E aí os soldados falam, porra, o que a gente vai fazer? Então vamos matar esse cara. Tem umas lanças lá, umas coisas que eles poderiam usar. E aí o Ulisses fala, não, peraí. Não, Ulisses é a racionalidade, é a razão, é o cara atento, né, que prevê o que vai acontecer, né? Fala, peraí, se a gente matar o Ciclope, aquela pedra que está na porta lá, a gente não vai conseguir movimentar aquilo nunca, então a gente vai morrer aqui dentro da caverna, tá? Então não pode matar o Ciclope, tá? Então o Ulisses é o cara que calcula, é o cara que vê. O que vai acontecer se derrubar presidente, entendeu? O que vem pela frente, né? Ele fala assim, não pode, tá? Então se tem alguma coisa errada no Ciclope, o que é? É o fato de que ele está matando a gente, como é que a gente vai se proteger disso? Aí o Ulisses fala, bom, primeira coisa, eu vou saber quem que é esse Ciclope, ele vai lá, puxa conversa, fala, ó, eu sou o líder desses caras aí, que você comeu alguns e tal, né? Queria me apresentar, eu sou a liderança e tal. E aí o Ulisses vai lá e fala com ele, e quando o Ciclope pergunta quem é você, né? O Odisseu, né, que é o nome do Ulisses, né? Odisseu, o Ulisses fala Udisseu. E o U, em grego, é uma negação, né? Então, se Odisseu é um nome próprio, Udisseu, no caso específico dessa palavra, quer dizer ninguém. Tá? Odisseu é aquilo que é e o Udisseu é aquilo que não é ninguém, né? Então ele muda o nome dele e fala para o Ciclope que ele se chama ninguém. Tá? E aí ele, enfim, volta da conversa e fala lá com os soldados dele e fala assim, bom, agora vamos tomar atitude, né? Vamos agir eticamente em relação a esse sujeito, porque ele merece um castigo, né? E aí eles fazem realmente uma lança, né, com um tronco de madeira imenso, só que em vez de matar, eles vão lá e furam o olho. Né? O Ciclope tem um olho só, eles vão lá e furam o olho do Ciclope. Aí o Ciclope acorda com aquela dor violenta e tudo mais. E pega lá 2, 3 soldados que estão perto lá e mata os caras também, come mais algum. Mas no dia seguinte ele é obrigado a acordar, fazer o curativo no olho e tal, não sei o quê. E ele tem que sair da caverna, ele vai lá e tira a pedra. A hora que ele tira a pedra, os soldados do Ulisses se enfiam por baixo dos carneiros lá que tem dentro da caverna também e fogem. Né? E aí, quer dizer, quando o Ulisses faz isso, ele está enganando esse Ciclope, porque ele está tornando esse Ciclope cego, né? E nada mais na metáfora que o Adorno trabalha aí, daquilo que o capitalista faz com as massas trabalhadoras. Quer dizer, ele cega as massas trabalhadoras a ponto delas não perceberem a força que elas têm de mover pedras de toneladas, né? E delas moverem as pedras de toneladas para que o Ulisses se dê bem, né? Quer dizer, é um pouco essa metáfora, né? De que dentro dessa obra literária, o Ciclope ele é a figura desse imbecil que a cultura de massa às vezes quer que as pessoas sejam. Né? É alguém que não percebe que quando alguém fala que ele se chama ninguém, né, ele não está usando o pronome pessoal de negação, né? Ele está usando um nome próprio. Né? Então quando o Ulisses está fugindo, né? E o Ulisses tira um sarro dele, porque ele entra no navio e começa a navegar, né? E tira um sarro do Ciclope, fala você é uma besta e tal, não sei o que lá, eu te enganei, estou fugindo aqui. Aí o Ciclope corre para os irmãos dele lá na tribo, porque tem vários Ciclopes lá e tal, e ele fala, olha, ninguém furou meu olho. Ninguém furou meu olho. E quando ele fala que ninguém furou meu olho, os irmãos dele olham e falam, bom, ninguém furou, você furou sozinho, azar teu, vai ficar cego agora, né? E quer dizer, então a malandragem do Ulisses sempre de estar criando artimanhas da razão para enganar as pessoas é a malandragem com a qual as pessoas num sistema capitalista lidam com as outras, tirando vantagem, enganando, ganhando dinheiro e tal, isso que lá, ferrando as outras, né? E fazendo isso de maneira escondida, né? Evidentemente, né? Se passando por ninguém, para que ninguém perceba, né? O que está acontecendo na verdade, que é isso, né? A gente vê balanço de banco aí todo trimestre, assim, 30 bilhões de reais de lucro, 60 bilhões de reais de lucro, né? E o país está numa crise, as pessoas não têm o que comer, né? Como assim, né? Então, por quê? Porque a gente não enxerga essa situação, né?
E aí o Adorno vai dizer, então, que o problema não é que, digamos assim, a natureza ela tem uma racionalidade, né? Porque o Hegel ele não vai trabalhar essa ideia de que, digamos assim, a liberdade e a necessidade são coisas antagônicas e separadas. Ele vai dizer que existe liberdade na necessidade também, né? Resumidamente, ele vai criar essas sínteses dialéticas, ou seja, a própria natureza, né? O próprio ser natural, no caso do Polifemo aí, o Ciclope, ele tem também racionalidade, só que ele não tem consciência da racionalidade, né? Quer dizer, ele não tem uma racionalidade de um segundo grau, digamos assim, que o torne consciente de saber dizer que ninguém não é um nome próprio, né? Ninguém pode ser entendido como uma negação, justamente, né? E a partir do momento em que ele comete essa barbaridade, quer dizer, ele é capaz de ser enganado. Então as massas são levadas à condição de natureza, né? O homem que deveria ter cultura, ele regride a função de natureza, né? E isso fica muito claro, né? Numa última passagem que talvez eu acho que eu não tenha nem colocado aqui no slide, mas que é uma passagem muito clássica assim, do Adorno, que é quando ele fala então da passagem também em que os homens vão para uma ilha encantada lá, onde tem uma feiticeira que enfeitiça todo mundo e os homens viram animais, eles viram porcos, viram cavalos, né? Quer dizer, a animalização do ser humano que está presente por trás desse processo de exploração capitalista no qual a mídia se engaja, né, e faz com que as pessoas compartilhem dessas perspectivas, né? Um pouco isso que está colocado, então, basicamente no trabalho do Adorno, tá bom? Aula que vem a gente continua, então, Escola de Frankfurt. Valeu, pessoal.